Sejam bem-vindos ao Tricô de Paz, esse podcast lindo, maravilhoso, que volta e meia vem aqui o quê? Com um convidado aqui que deveria já ser elenco fixo há muito tempo, mas que ele vem só pra dar aquela explosão de cabeça linda e maravilhosa. Meu nome é Thiago Queiroz e tô animado com o episódio de hoje. Aqui é Victor Urives e mais uma vez estamos aqui com um convidado delicinha. E aqui é Thiago Berto e, como sempre, eu não li a pauta para saber sobre o que nosso convidado vai falar. É bom, ter surpresa é bom. Então tá bom. E a gente trouxe, é claro, ele, o aclamado, o maravilhoso, o delicioso Fred Matos. Bem-vindo de volta, meu querido. Feliz aqui estar com vocês mais uma vez. Você vê, tem até hoje um certo pesar na voz dele. Mais uma vez. Porque já é o quê? É o 10º episódio que ele grava com a gente. É decalogia já? Já virou decalogia? Deve ser, já não sei mais, cara. Perdi a conta. O único que sabia As participações... O quê? O único que sabia, eu acho que era o Berto, né? Que sabia a quantidade. Não lembro. Uma Quem pessoa tava fazendo sabia. a conta? Mas acho que deve ser assim, umas 10 mesmo. Eu faltei alguns, então a última vez eram 6. É verdade. E aí eu faltei alguns. Na verdade, aí. só as participações do Fred no Tricô já dá pra fazer um podcast, entendeu? Tipo um spin-off. Simples. É. Bota assim, já rola um novo. Mas a gente chamou o Fred pra gente ter uma conversa, assim, muito importante sobre sentimentos e emoções. E se você acha que isso é algo, irrelevante, besteira, esse podcast é exatamente para você, tá bom? A gente vai começar a nossa conversa daqui a pouquinho, mas antes eu queria só fazer aquele pedido desesperado de você aí que tá ouvindo a gente, que ainda não é apoiador do Tricô. Torne-se um apoiador supimpa, você vai poder inclusive assistir a gente aqui ó, ao vivo, no Zoom aqui, com câmeras ligadas, com todo mundo com camisa, porque a gente teve esse combinado aqui, ninguém mais aparecer sem camisa para assustar ninguém, para perdermos apoiadores. Então aqui já um monte de gente alucinada aqui, que tá vendo o Fred, a Fernanda Sivek já meteu uns 20 emojis aqui gritando Fred! O Ângelo mandando abraço para todo mundo, a Laura, nossa querida amiga Laura Lima Gomes tá aqui também. Então assim, já tá bombando, porque Fred é isso, Fred causa esse frisson nas pessoas, né? Ele é o nosso, como é que eu vou dizer? Ele é o nosso Fábio Júnior da parentalidade, entendeu? Então... Não sei se nesse caso é uma boa referência. É verdade, da parentalidade especificamente não é uma boa coisa, né? Né? É verdade. Tirando a música, né, de pai. Então tá, então vamos ficar por aí. Então, foi uma péssima comparação. Tadinho, talvez tenha perdido pode ser amigo. que a fama seja ruim só, né? Mas é isso, gente. Você pode se tornar um apoiador lá no apoia.se/Tricô de Paz. Você vai lá a partir de R$15, ajuda esse podcast a se manter lindo, formoso, mantendo a sua periodicidade há 20 anos já. Então, fica essa dica aí. Mas vamos lá então. Fred, caso alguém ainda não conheça você, que já é quase elenco fixo desse podcast, apresenta aí quem é você na fila do pão. Eu sou psicólogo clínico e escritor, youtuber e pai da Nina, de quase 4 anos. Muito bem. Caraca, sempre quando fala da Nina, a gente quer ver de quanto tempo tem podcast. Né? Porque ela era bebê, cara, é verdade, ela era bebê. Ela era bebê. Caraca, olha isso, a gente tá acompanhando a vida da Nina. Ele vem e fala, eu sou pai da Nina, de 15 anos. Aí você fala, irmão. É triste isso, na verdade, tô ficando velho. Deixa eu só avisar aqui, a Laura perguntou em off aqui, cadê o Bruno? O Bruno, ele tá num fuso diferente, ele não vai conseguir participar hoje, muito provavelmente, tá? Infelizmente, tá bom? Então vamos lá. É aquela, né? Tipo, Bruno nos deixou por um lugar melhor. Foi pra Europa. Eu não sei se essa informação devia ser pública, eu falei só pra você. Agora já foi, Bruno. A culpa não é minha, Bruno. Depois aí você se resolve com o Humberto. Cara, tem alguns quilômetros quadrados que ele pode estar, né? É verdade. Mas então, a gente teve essa ideia de falar sobre sentimentos e emoções há um tempinho já, né, Fred? A gente meio que trocou uma ideia no Zap e eu acho que a gente precisava falar muito no sentido de tentar entender por que a gente tem tanta dificuldade de falar de sentimentos. Eu não tô falando nem apenas do homem, eu acho que os homens eles têm um degrau ali a mais de dificuldade de falar sobre isso, mas de uma forma geral... Oi?
Um degrau ou uma escada? Eu acho que uma escada completa, né? Mas eu acho que, de uma forma geral, a gente não tem essa educação sobre os sentimentos, sobre as emoções. Eu acho que essa pode ser uma ótima oportunidade para a gente dar um pontapé inicial para um monte de gente que ouve a gente. Veja, essa dificuldade não é exclusivamente masculina, e entender um pouco o que são emoções, sentimentos, de modo geral já é difícil, mesmo que não seja uma emoção muito profunda, muito complexa, porque a gente, culturalmente, vamos dizer assim, a gente não é educado a nomear, a formular pensamentos sobre o que nós estamos sentindo, né? Então a gente não tem nenhum vocabulário para poder entender, e como as emoções elas estão dentro da esfera meio que do irracional, e a nossa cultura cada vez mais valoriza o que seria puramente racional. Não que a racionalidade não tenha seu mérito, com certeza tem, mas aquilo que é da ordem do irracional, ou seja, daquilo que não é tão imediatamente compreensível para a cognição mais consciente, a gente já meio coloca na conta do nem sei lidar com aquilo, então fica por isso mesmo. Só que as emoções, elas estão o tempo todo atuando na nossa vida, na nossa mente, no nosso comportamento, nas nossas relações, você queira ou não, concorde ou não, aceite ou não. A diferença é que se você tiver consciência do que está acontecendo, você pode manejar aquilo de uma maneira diferente. Eu sempre brinco que é como se você... Imagina que você é um médico e você está tendo um derrame. É melhor, se você é um médico que sabe quais são os sinais de estar tendo um derrame, ter um derrame sabendo que está tendo um derrame e poder fazer alguma coisa com aquilo, do que simplesmente ter um derrame e daqui a pouco tá falando e cair duro, morto, e não saber o que está acontecendo. Ou seja, você concordando ou não com o derrame, ele vai acontecer. Se você souber o que está acontecendo e poder se antecipar, melhor ainda, porque você vai ter um manejo muito mais eficiente em relação àquela emoção. Inclusive, você pode entrar num fluxo emocional que seja muito mais favorável, dependendo do tipo de contexto que você está vivenciando naquele momento. Em especial, se for um contexto de dor, um contexto de dificuldade. E quanto mais familiaridade, melhor. Perfeito. Eu acho que você falou essa questão da racionalização, que é algo que é muito, como é que eu vou dizer, é muito incentivado na sociedade que a gente vive, né? Ainda mais hoje em dia, a galera que quer, não tem que ser produtivo, você tem que racionalizar tudo e tal, mas acho que cabe lembrar também que até internamente, né, dentro da organização mental da gente, a própria racionalização, ela é um mecanismo de defesa da mente, pra gente também, né, em alguns casos você consegue até, assim, aquelas pessoas que falam assim, não, eu sou muito prático, eu penso em tudo racionalmente e tal, isso é uma forma também de você tentar se defender daquilo que você está sentindo, das dores, dos sofrimentos que você pode estar passando, né? Sim, e uma coisa importante dizer, a separação entre razão e emoção, em última instância, ela é um recurso meramente didático e pedagógico. Do ponto de vista cerebral, do ponto de vista cognitivo, não faz o menor sentido essa divisão. Por quê? Total. Por exemplo, imagina que você está fazendo alguma escolha qualquer. Sei lá, você entra lá no aplicativo para poder escolher a comida. Para você saber o que você vai escolher na hora de você escolher a comida, se você não tivesse as emoções atuando sobre você, primeiro você não saberia como escolher aquilo. Você ficaria olhando aquele monte de imagens bonitas, de pratos bonitos, e você não conseguiria chegar numa conclusão. Ou seja, a racionalidade pura transformaria você numa figura incapacitada para conviver em sociedade e tomar decisões simples. Então, por exemplo, uma pessoa falaria uma coisa para você e você não entenderia o que ela está dizendo simplesmente porque você não tem conexão com as suas emoções. Então, essa separação ela é meramente didática, porque se vocês estão ouvindo agora o que eu estou dizendo e estão entendendo, se sentindo de um jeito ou de outro, é porque vocês têm a emoção completamente integrada com o campo que a gente chama de racional. O que a gente chama de racional é só
a veia descritiva dos fenômenos mentais. A veia colorida dos fenômenos mentais é o que a gente chama de emoção. Então, a descrição e o colorido sempre estão juntos. Então, a gente não tem como fazer essa separação. Agora estou só, fecho um olhinho assim, agora só estou racionalizando. Isso não existe, né? Agora só estou raciocinando. Isso não existe. No próprio momento em que você está falando agora estou só raciocinando, você já está sentindo emoções. Ou seja, do ponto de vista cognitivo, mental, cerebral, tudo é integrado com tudo. Então não existe essa separação de razão e emoção. A única coisa que existe é que algumas pessoas têm mais consciência disso ou menos, mas a emoção está rolando solta o tempo todo. Isso é um negócio importantíssimo também que você falou, porque eu acho que parte da contribuição da galera achar que dá pra ligar uma chave, né? Agora eu sou a razão, agora eu sou a emoção, veio muito dessas descobertas aí de qual que é o lado do cérebro que trabalha a razão, qual que é o lado. Então, se eu não me engano, acho que o esquerdo é a emoção e o direito fala sobre a razão. Enfim, nesse contexto acho que não faz muita diferença. Mas o que as pessoas... Desculpa, que isso é super importante, mas existem estudos hoje em dia na neurociência que em alguma medida derrubaram essa teoria do cérebro direito e do cérebro esquerdo, né? Sim, eu ia chegar nesse momento. Hoje em dia, a teoria de que tudo é integrado com tudo, então não tem muito essa separação que é de fantasia. Né? Pois é, não, é exatamente isso que eu ia falar, só que você deu spoiler. Desculpa. Não, mas acho que é exatamente isso, porque muita gente tem essa construção de que um lado é uma coisa, o outro lado é outra coisa, e você acaba achando que você tem essa chave para ligar, quando que na verdade o que a gente sabe hoje é que está tudo integrado, né? E que os estudos mais recentes eles mostram sobre a integração do cérebro, tanto que existem outras teorias, como a teoria do cérebro trino, que é a teoria que é muito aceita hoje em dia, que mostra como que você integra as regiões diferentes do cérebro e como que você na verdade está sempre falando sobre integração, né? Integração é a palavra-chave disso tudo. Então, só reforçando aí que de fato não tem como você ligar uma coisa ou outra. Você pode achar que sim, mas você não consegue. Sabe o que isso Quer parece? Falar, Vitor? Isso parece aquelas pessoas que, tipo, tem algum defeito, aí transforma o defeito em uma virtude. Tipo, a pessoa que é grosseira. Não, porque eu sou muito objetivo. Se tem um problema, eu vou lá e resolvo. E acaba sendo extremamente grosseiro e fala que é objetivo. Aí a pessoa que não tem de mínimo de emoção, não sabe lidar com os sentimentos, tenta esconder tudo porque não sabe o que fazer e tem vergonha disso. Fala, não, sou extremamente racional. E todas as minhas decisões são tomadas com racionalidade e lógica. É essa sensação que eu tenho, na verdade. Porque as pessoas que me disseram muito isso, normalmente são pessoas que não têm controle nenhum de emoção. Uma coisa que eu falo no meu próximo livro... Que é isso? Opa, já deixa aí. Tirando do mudo aqui, né? Próximo livro, eu não escrevi nenhuma página do meu e já tem 3. Tem 3 não, né? Mas tá no 7. Ele sai ano que vem, né? E que as pessoas que se dizem racionais, na verdade, elas têm uma fixação na emoção do medo. O que quer dizer isso? Elas têm um medo tão extremo que elas desenvolveram um tipo de anestesiamento cognitivo que faz com que elas não compactuem complexamente com a realidade. Então não é que elas são racionais e que elas não têm emoções, é que elas estão tão defendidas em termos de medo, que elas não se conectam com tanta facilidade com as outras pessoas. Então não é que ela não tem emoção, é que ela tem uma extrema defensividade emocional. E o que ela vê como virtude, em última instância, é um grande prejuízo do ponto de vista relacional. Existiriam maneiras mais sofisticadas dela integrar as emoções na vida dela e continuar sendo uma pessoa prática, objetiva, ou o que quer que seja, produtiva, que não através do que ela chamou de racionalização, que eu chamo de uma fixação no medo, né? Então ela fica defensiva até a última gota. Perfeito. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, que quando eu estava pensando sobre essa pauta e tudo mais, me ocorreu se talvez existisse alguma definição ou alguma diferenciação clara sobre sentimentos e emoções. Eu queria pelo menos saber o que você pensa sobre isso, qual que é a diferença, ou se na verdade são sinônimos.
Até alguns ouvintes, quando eu comentei sobre a pauta, eles levantaram essa pergunta também, então acho que vale a pena falar também. Sim. Tem um negócio, né, de sentimento vem de fora, emoção vem de dentro, não tem um negócio desse? Nunca ouvi. Não é? Eu também não. Falar disso. Eu já ouvi alguém falar alguma porra dessa. É uma boa metáfora ruim, mas não, é boa, parece interessante, mas não, não serve de porra nenhuma. Ouvido um conte tecnicamente não faz sentido nenhum. O que a gente entende na psicologia por emoção são reações psicofisiológicas a um evento externo ou interno, né? Então, por exemplo, acontece alguma coisa do lado de fora ou acontece uma coisa do lado de dentro, uma memória, né? Eu tenho uma memória e aquilo me remete a uma emoção. A emoção, ela sempre tem um tempo mais curto e ela é basicamente uma reação que incita uma ação, né? O sentimento é como se fosse uma categoria psicológica mais complexa que se dilui ao longo do tempo e que ela tem ela tem um elemento mais simbólico, ela tem um elemento mais profundo, vamos colocar assim. Então, só para a gente fazer uma diferenciação. A euforia ou a alegria seria uma emoção, paixão seria uma emoção e o amor seria um sentimento. A raiva seria uma emoção e o ódio seria um sentimento. E por que essa diferenciação é importante? Por exemplo, crianças muito pequenas, como elas não têm a capacidade simbólica, o que é a capacidade simbólica? É a capacidade de você abstrair elementos para o campo mais cognitivo, ou que a gente chama de raciocínio, vamos dizer assim. Elas têm basicamente emoções e elas vão aprendendo a ter sentimentos. Então as emoções, elas são reações pré-programadas que o nosso corpo tem para sobreviver minimamente, quase que imediatamente quando a gente nasce. Os sentimentos, eles são aprendidos socialmente, o significado que a gente dá a alguma coisa. Então, a gente desde criança, desde bebê, a gente consegue sentir raiva de alguém apertar a gente, amassar a gente, gritar com a gente, porque é uma reação defensiva a uma ameaça externa. Mas o motivo pelo qual a gente vai sentir ódio, isso é aprendido ao longo da vida. Então as coisas que nós como adultos dizemos que odiamos, nós fomos aprendendo com o tempo e isso é uma dimensão mais duradoura. A raiva é uma coisa momentânea, então alguém pisou no meu pé, eu fiquei com raiva. Mas o ódio não é uma coisa que vem e vai com a mesma rapidez. Então, vamos dizer assim que o sentimento é uma emoção mais constante, elaborada e com significado cognitivo mais amplo. Assim, não sei se facilitei ou dificultei a explicação. Bom, a gente já acabou de receber o primeiro emoji de cabeça explodindo aqui do Ricardo Takeshi o pessoal que está acompanhando a gente ao vivo. Porque, por exemplo, imagina que você conhece alguém e fica excitado. Isso é uma emoção. Agora, o amar aquela pessoa demora. Então não existe amor à primeira vista. Existe fogo no periquito à primeira vista, só. Ninguém consegue amar alguém à primeira vista, porque amar depende de uma elaboração mais profunda, que depende de vínculo, relacionamento, interação. Por isso que às vezes, romanticamente dizendo, as nossas falas são muito desconectadas com psicologia e neurociência, né? Elas são bonitas, né? Mas do ponto de vista técnico, elas são imprecisas, vamos dizer assim. Sim, não vai, mas assim, eu acho que talvez o que você falou, claro, faz todo sentido, mas eu acho que talvez o que possa ajudar também as pessoas a entenderem, até dentro desse contexto que a gente lida com crianças pequenas, é justamente por isso que a gente sempre fala de ajudar os nossos filhos, por exemplo, os nossos filhos pequenos a nomearem seus sentimentos, porque a gente está ajudando eles a organizar essas emoções para que eles criem consciência sobre aquilo que está acontecendo dentro deles, para que eles comecem a elaborar tudo isso de uma forma mais integrada, vamos colocar assim. Então é basicamente isso.
Eu vou ter que fazer uma lista de vários sentimentos e emoções e fazer uma ligação. Tipo, esse aqui vai pra cá pro sentimento, esse aqui vai pra cá pra emoção. Porque, na verdade, eu não sei nem definir isso. Faz um Kanban. Que raiva, emoção e ódio e sentimento. Nossa, isso eu jamais pensaria na minha vida. Então, por exemplo, o medo é um sentimento, é uma emoção. Mas a apreensão ansiosa já vai mais para a linha do sentimento. Porque é uma coisa que se reverbera ao longo do tempo. Por exemplo, o nojo é uma emoção. A arrogância, o orgulho, o desprezo, em alguma medida, ele já vai caminhando na direção de um sentimento. Então, quando uma pessoa tem desprezo pela outra, aquilo passa por uma dimensão cognitiva mais elaborada do que o simples nojo, que é um movimento de repulsa imediata. Uhum. A gente sempre tem que pensar que as emoções, elas incitam uma ação. A tristeza é um fechamento, a emoção é a fuga, a raiva é o ataque, o nojo é sai daqui. Agora, o sentimento, ele é uma coisa que a gente tem mais como fazer o poker face, né? A gente faz uma cara de, não é isso que eu estou sentindo. A emoção, a surpresa, que é uma emoção, ela fica no rosto, ela fica na sua cara. O sentimento, ele já é uma coisa que a gente pode camuflar um pouco mais, porque ele tem um conteúdo cognitivo mais elaborado. Então, assim, tipo, dar com um dedinho na quina da porta é uma emoção. Saber que tá trabalhando num mundo capitalismo é um sentimento. Vamos dizer que se isso fosse um sentimento, sim, é isso, exatamente. Uhum. Eu tenho uma pergunta. Uma pergunta que eu acho que é difícil, pelo menos pra mim é extremamente difícil, eu não consigo nem racionalizar. Felicidade é emoção ou sentimento? É emoção, né? Isso é um ponto importante. No meu entendimento, nenhum dos dois. Porque, por exemplo, para mim, felicidade é um estado de mente. O que eu quero dizer com isso? Ele é um estado de mente como se ele fosse... vamos colocar assim, é como ele fosse o céu, né? Então, um céu mais limpo ou um céu mais carregado. Dentro daquele estado de mente, por exemplo, se eu me considero uma pessoa feliz, que é uma pessoa realizada, com relações nutritivas, com sentimento de pertencimento, com engajamento social, eu posso estar triste, né? Uma pessoa que eu amo morreu, eu estou triste, mas eu sou feliz. Agora, uma pessoa infeliz, amargurada, odienta, desconectada do mundo, com relações tóxicas, ela pode estar lá numa baladinha com uma emoção de alegria, né? Então, uma pessoa feliz pode estar triste e uma pessoa infeliz pode estar alegre. Porque a alegria e a tristeza são emoções, são estados momentâneos. É que, de novo, do ponto de vista poético, a gente tende a chamar a alegria de felicidade. Mas do ponto de vista psicofilosófico, vamos dizer assim, a felicidade é um estado mais complexo, que tem a ver mais com uma condição da sua vida de forma mais global do que com uma emoção específica. Ela não surge e desaparece com tanta facilidade como uma emoção. Ok, agora eu explodi a cabeça. Porque, por exemplo, quantas vezes vocês já viram uma pessoa que você fala, nossa, mas aquela pessoa é desgracenta, infeliz. Mas olha lá, ela é super piadista, mandando meme, kkkk. Você fala, claramente, ela está alegre, isso não quer dizer que ela é feliz. E você vê uma pessoa que você fala, putz, eu acho que aquela pessoa é uma pessoa feliz, e ela está triste, chorando, naquele momento ela está reagindo emocionalmente a uma perda, a uma dor, com tristeza, mas isso não torna ela uma pessoa infeliz. Então, é isso. Tá aí, tô aqui sem palavras, não sabe mais o que falar, porque essa aí, por essa ninguém esperava. É aquela coisa, tipo, talvez seja esse, não sei, essa explicação explique ou ajude a entender um pouco das paradas
de como se sente um viciado em alguma droga, né? O cara, ele tá triste, vive triste, aí, sei lá, cheira um bagulho, injeta um negócio e fica alegre durante algum tempo. No entanto, e aquilo ele passa. Globalmente uma pessoa que pode estar infeliz. Triste. Infeliz. Mas ela pode ter emoções de alegria e de tristeza. Porque as emoções não são proibidas, né? E às vezes a gente pode sentir emoções aparentemente opostas simultaneamente. Quem nunca se sentiu alegre e triste simultaneamente, né? Porque às vezes você recebe uma notícia que ela é ambivalente. Então essa é uma palavra que é super importante de a gente entender quando a gente está falando de emoções. Ambivalência emocional, ambiguidade emocional. Eu posso ter emoções opostas em relação ao mesmo fenômeno. Isso é uma coisa que explode cabeça, como vocês dizem, das pessoas o tempo todo, porque assim, como é que eu posso estar me sentindo alegre e triste ao mesmo tempo? Eu tô tentando achar um exemplo, não tô conseguindo, mas eu vou achar. Vitor, você foi promovido. Sem aumento. Porra, cara. Entendi. Não. Isso não necessariamente isso, mas assim, você foi promovido. Não, mas aconteceu isso mesmo comigo. Não, eu fui promovido sem aumento. Eu fiquei tudo bem. Não, mas assim, eu acho que uma coisa que revela mais a ambiguidade seria assim, você foi promovido a, sei lá, gerente executivo de onde você trabalha. Você vai ficar muito feliz pela sua ascensão, mas você ao mesmo tempo vai ficar um pouco triste do tipo, puta merda, eu vou ter que trabalhar muito mais agora porque eu tô fazendo isso. Eu posso te dizer qual foi pra mim o maior exemplo de feliz e triste? Uhum. Você vai ser pai. É um ótimo exemplo. Irmão, caralho, legal você pai. Porque a vida ela não é linear, ela tem muitas camadas. Então, ao mesmo tempo você ganha um papel, a paternidade, por outro lado você perde um papel que é, sei lá, você seguir livre, leve e solto, uma certa liberdade. Então, a vida, toda emoção, todo acontecimento, ele é ambivalente. Mas só fazendo uma pequena correção, Thiago. Você ficar alegre e triste. Não é que você fica feliz e triste. É que a gente tem esse hábito de falar, fiquei feliz. Sim. Você pode ser uma pessoa feliz. Por exemplo, você pode ser uma pessoa infeliz e ficar alegre em se tornar pai. Tá certo. Né? Então, é isso. Tem essas ambivalências. Ou, por exemplo, você é promovido. Você fica alegre porque é promovido, mas você fica triste porque você não pode mais falar mal do seu chefe, que por acaso vai ser você. Você vai perder, por exemplo, aquele papo de boteco com aqueles seus colegas de trabalho que basicamente falavam de coisas que agora você não vai mais poder ter acesso porque você ascendeu numa hierarquia que agora fica desconfortável, tá? Aquela troca como havia antigamente. Então, todo acontecimento, em alguma medida, ele carrega essas ambivalências. Quando um amigo seu te conta uma notícia muito boa e você fica alegre por ele e invejado quando você pensa em você mesmo. São emoções ambivalentes. Você fica feliz por ele, mas você não quer que ele morra ou seja destruído por aquilo, mas você se sente inferiorizado e meio de bode por sua vida de repente estar numa mesma posição meio cagada. Então é uma ambivalência emocional que pode vir acompanhada de repente uma culpa. E esse é um outro elemento. Além de a gente ter ambiguidades emocionais, a gente tem sobreposições emocionais, que às vezes eu chamo carinhosamente de cascata de merda, vamos dizer assim. Então, por exemplo, você fica com raiva da pessoa por um motivo. Aí você sente culpado de ter sentido raiva porque você disse para si mesmo que não ia mais sentir raiva por aquilo. Aí você sente raiva de sentir culpado porque você já está cansado de sentir tanto culpado de alguma coisa. E daí você sente inveja de alguém que você supõe que não tem raiva e nem culpa da raiva, e nem raiva de culpa da raiva. Ou seja, você vai sentindo uma sobreposição de emoções que quando você vai ver, você está drenado e destruído porque você não teve consciência de todas aquelas emoções, né? Então é muito, muito mágico, no meu entendimento, ter acesso a esse universo emocional
porque é uma riqueza fantástica. Sim. Agora, eu queria até fazer um comentário sobre esse negócio principalmente quando a gente está falando dessa cascata de bosta aí, de sentimentos, quando a gente está falando de culpa, quando a culpa vem na sequência. Mas antes eu só queria ler 2 exemplos aqui que o pessoal passou aqui no chat dos apoiadores, que eu achei sensacionais. A Diana falou, por exemplo, o pós-parto é um exemplo clássico de ambiguidade emocional, e de fato né? Você vê isso direto, eu vi isso 3 vezes já com a Anne aqui. E a Tami também falou, descobri gravidez gemelar, por exemplo. Então, é outra parada que, tipo, é muito louco. Eu não sei se, talvez você aí nunca tenha ouvido falar em ambiguidade emocional, de emoções ou de sentimentos, mas provavelmente em algum lugar, você que vê série, você que já vê filme, coisas em inglês, você provavelmente ouviu essa expressão mixed feelings, que é basicamente a mesma coisa, né? É claro que eu acho que eu gosto mais da riqueza do ambiguidade, né? Ou da ambivalência, porque mostra essa oposição de alguma forma, mas é a mesma coisa, sabe? Sentimentos misturados, confusos, né? Mas agora voltando aí ao negócio da culpa, o que eu queria dizer é que já engatando num próximo ponto que eu queria levantar aqui com vocês, que a culpa, ela vem muito também quando a gente não consegue, ou pelo menos a gente não foi ensinado a lidar e acolher os sentimentos que são ditos negativos, que na verdade foi o grande gatilho para eu convidar você para falar sobre tudo isso aqui nesse tricô. E eu acho que vem essa cascata justamente porque, peraí, tô sentindo inveja. Não, mas eu não posso sentir inveja. Eu não posso sentir inveja do meu irmão, porque isso é errado. E aí você vem naquela cascata de culpa por causa disso também. Talvez essa culpa não viesse se a gente tivesse uma condição melhor de entendimento dos sentimentos que são ditos negativos, né? Isso é uma coisa super importante também de entender. Se a gente fosse fazer uma história das emoções ao longo dos séculos, a gente vai ter, de tempos em tempos, as emoções queridinhas e as emoções reprimidinhas, vamos dizer assim. Então, por exemplo, o sentimento de honra, e já foi muito mais pop do que seria hoje em dia, né? Verdade. Ninguém fala hoje em dia, estou me sentindo desonrado, né? Isso daí era um sentimento que, sei lá, 200 anos atrás podia gerar um bang-bang ali, um duelo, 2 pessoas sacando a arma para poder ver quem era a mais honrada. Hoje em dia esse sentimento meio que caduca um pouco, né? Todo mundo carrega um pouco de sentimento de desonra, mas isso nem é dito, né? Porque, sei lá, um pouco dessa cultura da zoação, em alguma medida, naturalizou em algum aspecto, diluiu esse sentimento de honra, propriamente dito. Ainda existe, né? Numa cultura mais machista, mais tradicionalzona, assim, ainda esse sentimento reverbera. Mas do ponto de vista cultural, existem emoções que são mais queridinhas do que outras. Por exemplo, a alegria é uma emoção queridinha, sempre. Né? A tristeza já foi mais queridinha, né? Então, na Idade Média, né? Na coisa do romantismo, os poetas tuberculosos, aquela coisa, né, meio nostálgica. A tristeza era vista como uma emoção mais profunda, que conectava as pessoas. Hoje em dia ela é uma emoção que é vista meio como caída, uma emoção que é vista como uma emoção indesejável. A raiva, por exemplo, para tomar uma questão de gênero, quando ela acontece em homens, ela é bem vista. Quando acontece em mulheres, ela é mal vista. Então o homem, ele está lutando pela posição dele. A mulher é vista como chiliquenta. Então, a raiva... Então, veja, mesmo a gente falando numa mesma época, as emoções elas são mais bem vistas ou mais mal vistas. E, portanto, a gente acaba introjetando e aprendendo que certas emoções são mais interessantes ou favoráveis e outras menos interessantes e mais vergonhosas. E daí vai gerando toda essa cultura de culpa, vergonha
e de não compartilhamento de emoções, de sentimentos, de acontecimentos difíceis e dolorosos e vulneráveis que a gente vê hoje em dia. Perfeito. Acho que a Tami levantou uma pergunta interessante aqui. Ela falou assim, culpa é sentimento? Ou seja, ela é aprendida? Eu diria que sim, mas vou ficar quieto porque eu já errei 3 vezes esse episódio. Então, a minha honra está sendo manchada. A culpa é um sentimento, mas ela tem um fenômeno meio... Ela carrega um protótipo na infância, na primeira infância, que é a vergonha, né? Que é um senso de inadequação rudimentar que a criança tem, porque a gente tem que pensar o seguinte, uma dica que eu sempre dou. Você quer saber o que você está sentindo? Transforma o seu mundo interno numa pessoa. Então, se a gente transformasse a culpa numa pessoa, o que ela estaria tentando fazer a gente fazer? A culpa tentaria fazer assim: ei, pare de fazer essa coisa estúpida que prejudica as outras pessoas que você validou aqui dentro do seu círculo social, né? E isso é super importante entender. Dependendo da bolha que você vive, a culpa pode ser experimentada de um jeito ou de outro. Por exemplo, numa bolha de pessoas envolvidas em tráfico de droga ali na boca do morro, culpa é o cara que é frouxo porque não matou. Ah, você é o frouxo, você não matou, a cara pá, e mata a pessoa lá. Aí o cara fica sentindo culpado. Pô, caralho, não matei a pessoa, tô me sentindo culpado de não ter matado. Para uma outra bolha de pessoas, a culpa vem por ter matado, né? Uhum. Então veja como a culpa depende do referente social que você dá significado. Então a culpa não é universal. Dependendo por exemplo, existem certos países, no Japão, por exemplo, as pessoas se sentem culpadas de um jeito específico que aqui a gente não tem. Então os japoneses, por exemplo, eles são uma cultura muito culpada, de modo geral. Eles se sentem culpados com muita facilidade, porque eles se sentem ofendendo as pessoas então eles estão sempre recuando e pedindo desculpas de modo geral. O Brasil é uma cultura que eu diria que flerta com a culpa de uma maneira meio malandrucha, vamos dizer assim. A gente tem a culpa, mas a gente é meio um pouquinho sem vergonha em algum aspecto. A gente transita pelas barreiras da culpa com um pouco mais de facilidade. Então, a gente é meio Homer Simpson, né? A culpa é nossa, a gente coloca ela em quem a gente quiser. Exatamente. Então a gente tem uma relação com a culpa meio difusa, vamos dizer assim. Mas a culpa, ela sempre diz respeito ao núcleo que você vive e aos subnúcleos que você pertence. Então, dependendo da família que você teve, você pode se sentir culpado por ser feliz, por exemplo. Você pode se sentir culpado por coisas que outras pessoas... Nossa, se sente culpado por isso. E você sente porque você aprendeu que aquilo é errado, mesmo que aquilo não seja um consenso do ponto de vista mais amplo socialmente. É porque a culpa ela depende mesmo de um conjunto de valores que você foi construindo ao longo da vida, né, cara? Então, por exemplo, as pessoas que são muito religiosas têm a famosa culpa católica. Agora, isso não é... tem muita gente que não sente essas culpas, mas eu acho que vai nisso, né? E aí, Thiago, outra coisa maldita da gente também entender em termos emocionais. Uma coisa são os valores que racionalmente a gente entende que foram transmitidos pra gente. Então, sei lá, o valor da honra, sei lá, só pra falar da honra de novo. Ser honrado, uma pessoa honrada, blá, blá. E outra coisa são os valores que a gente emocionalmente experimentou. Porque uma coisa é o que a gente diz, outra coisa é o que a gente faz. Então, é uma coisa muito engraçada, que é assim, que a gente, sei lá, fala pros filhos. Fica calmo, fica na sua, para com essa raiva, para de ficar bravinho. O que a gente está falando? A gente está transmitindo cognitivamente um valor de que a calma é uma coisa importante, mas a gente está transmitindo isso absolutamente enfurecido. Ou seja, a criança nesse exato momento ela absorve um valor ambivalente, um valor ambíguo. Ela racionalmente
convencida de que a raiva é uma emoção inadequada, mas ela emocionalmente experimenta a raiva como uma emoção absolutamente adequada porque ela sente que você está ganhando o jogo sobre ela. Ela está intimidada, então ela vai ter que parar de fazer aquilo, então ela vai falar assim, pô, esse negócio de raiva funciona, hein? Parece que não é legal, mas funciona. Então ela vai, às vezes a gente carrega um valor que quando a gente vai fazer a declaração de Miss Universo, a gente fala, a paz mundial, a felicidade dos povos, e a gente faz, né, o tchauzinho, mas a gente está chutando a pessoa debaixo da mesa, porque nem tudo aquilo que a gente aprendeu que é valioso é o que a gente sente que é valioso. Então, aí é uma confusão que acontece na nossa vida cotidiana. Isso é fantástico. E teve uma pergunta aqui que eu acho que é bem interessante, eu acho que também vai no rumo de onde eu também gostaria de começar a falar também aqui, porque a gente está aqui nesse papo... A gente nem começou. O engraçado é que a gente já tem quase 1 hora de conversa aqui. E se deixar, vai até 3 da manhã. Agora, o Diego, ele tinha feito uma pergunta aqui, ele botou assim, bom, isso significa que para modificar um sentimento você precisa mudar parte da sua bolha social? E eu diria que não, e quando eu falo de puxar um gancho de algo que eu já queria falar também aqui, é justamente isso, porque dentro dessa maluquice toda que a gente tem dificuldade de entender o que são sentimentos, o que são emoções, e onde bate um sentimento, por exemplo, essa dificuldade da gente assumir a responsabilidade pelos nossos sentimentos, porque a gente, como bom ser humano, a gente adora colocar a culpa ou a responsabilidade pelo que a gente está sentindo na outra pessoa, quando que na verdade não é. Então, respondendo você, eu estou adiantando a minha parte, né? Você não tem que mudar as outras pessoas, e sim a sua percepção, a sua construção interna para você entender o que aquele sentimento te faz. Por exemplo, o Marshall Rosenberg, né, que foi o cara que mudou o mundo através da comunicação não violenta, ele sempre falou, olha, o sentimento ele é um reflexo de uma necessidade sua. Então, se você vai sentir, por exemplo, se você está sentindo frustrado ou com alguma raiva de alguém, essa raiva que você sente de alguém não é culpa, não é responsabilidade daquela pessoa. É provavelmente alguma coisa que você tinha como necessidade que não foi atendida em algum momento, você acabou, né, fazendo essa construção interna aí. Então, não, eu diria que o que a gente tem que mudar é o nosso interno, né? Isso é super importante, mas é super valioso a gente entender uma coisa. Uma coisa é a gente entender o fenômeno psicológico, outra coisa é a gente entender a decorrência ética disso. Então isso, por exemplo, que você falou, Thiago, é a decorrência ética, né? Que é assim, o que eu faço a partir daquilo que eu entendi? Eu vou colocar a responsabilidade em cima do outro ou de mim. A responsabilidade pelo que eu sinto é sempre minha. Mas do ponto de vista psicológico, as nossas emoções, elas são híbridos entre dentro e fora. Até porque, em última instância, não existe dentro e fora. A gente gosta também, do ponto de vista didático, colocar dentro e fora, e isso é uma coisa que também a gente poderia ficar 1 hora falando só disso. Mas não existe, em última instância, não existe dentro e fora. O que está fora é dentro, o que está dentro também é fora. E fora é dentro, mas não é só dentro e não é só fora. É meio maluco dizer isso. O Vitor, ele tá rindo aqui de nervoso, que eu tô vendo ele aqui na câmera. Eu dei uma levanta daqui. Perdemos o Vitor! Perdemos o Vitor! É a mesma coisa. Aí eu volto no papo do dentro e fora. Gente, que porra vocês estão falando, brother? Que horas vocês começaram a falar de sexo, né? Bem por aí. Então, assim, é a mesma coisa que definir o eu e o outro. O eu e o outro são fenômenos que a gente tenta localizar em alguma coisa que a gente chama de interioridade, mas o eu é permeado por um outro e o outro também é permeado por um eu, que é a dimensão relacional da vida. Não existem fenômenos independentes um do outro. Existe uma constante interdependência absoluta de tudo relacionado com tudo. Tudo é relacional em alguma medida. Portanto, não existe só um eu e não existe só um outro. A decorrência ética disso é que a gente não pode confundir. Já que não existe um eu e o outro, então dane-se o que o outro faz, não sou eu, o que faço eu é o outro. Não, a decorrência ética é eu sou responsável
por aquilo que eu faço com as minhas ações. Ainda que, do ponto de vista psicológico, o eu e o outro, em algum nível, sejam quase uma coisa só. Sim. Eu vou tentar dar um exemplo, acho que pra ajudar também o pessoal, ajudar o Vitor, coitado, que tá aqui. Eu tô vendo a cabecinha dele tremendo assim, é porque ele deve estar mexendo muito o pé de nervoso na câmera. Eu tenho que aprender a ficar na frente da câmera, gente, eu não sei. Mas olha, vamos dar um exemplo aqui com relação a hoje, por exemplo. Hoje o Bruno tá aqui, é uma situação hipotética, tá? Mas eu poderia estar assim, dizendo assim, pô, eu tô muito puto que o Bruno não veio aqui, porque, porra, eu tô puto porque o Bruno não tá aqui. Então, tipo, a culpa da minha puteza é do Bruno por ele não estar aqui. Não estou puto, tá? Porque, né, a gente é um time grande pra justamente deixar com que um não possa aparecer e tal. Aí já vem a culpa de eu estar se sentindo puto, tá vendo? Aí já vem a cascata de merda. Mas, eu poderia muito bem dizer assim, olha, eu tô puto por causa do Bruno, porque ele não veio. É por isso que eu tô puto. Quando que, na verdade, eu tô puto porque eu gosto muito do Bruno e gostaria muito que ele estivesse participando desta conversa aqui. E isso me deixou puto, né? Não o fato do Bruno, literalmente, deixar decidir não estar aqui. Aliás, a sua escolha, conscientemente, aparentemente não escolhida de ficar puto, já é resultado de uma tendência que uma pessoa tem, que ela construiu ao longo da vida, de ficar brava quando na verdade ela tá triste, né? Acho que essa é sempre... Sensacional! É sempre a pergunta que eu faço quando eu vejo alguém bravo por algum motivo. A pessoa tá brava, eu pergunto assim, peraí, mas... Você tá bravo com o quê? Com isso? Então você tá triste com o quê? A pessoa, não, eu tô bravo, que não sei o que lá, atrasou, não sei o que lá, você tá bravo, você tá triste com o quê? Eu tô triste porque eu queria que a pessoa tivesse me priorizado, a pessoa me massa, a pessoa não sei o que lá, que no fundo fosse... No fundo, se a gente quer ser o mago das emoções, eu sempre digo, domine, entenda e se aprofunde absolutamente na emoção da tristeza. Ela é a chave mestra para você entender toda e qualquer emoção e sentimento, porque em última instância tudo recua à tristeza, que em última instância é a perda de uma coisa especial, querida, simbólica, significativa para você. Então, você pensar em qualquer sentimento e qualquer emoção, na hora que você vai fazer a análise sintática lá, sei lá se é análise sintática, você vai chegar no denominador tristeza. No fundo, você tá triste por alguma coisa. Então, eu sempre falo assim, entendi que você está sentindo tudo isso, mas se a gente tivesse que resumir isso tudo a tristeza, seria tristeza em relação ao quê? Se a gente conseguir entender as nossas tristezas mais profundas, a gente consegue entender qualquer outra emoção, porque todas elas são meio decorrentes da tristeza. Medo é você fugindo de perder alguma coisa que vai fazer você se sentir triste. Raiva é você se antecipando agressivamente à ameaça, que é o medo, de você ser privado de uma coisa que no fundo vai te deixar triste. Então, em última instância, inveja é a tristeza por você se sentir mal em relação à conquista de uma outra pessoa. Tristeza. Culpa é a tristeza de se sentir não pertencendo àquele círculo social e ser validado porque você é uma pessoa que cumpre com as regras daquele grupo. Tristeza. No final das contas, é tudo tristeza. Felicidade. É você triste porque você tá feliz. Agora o Fred fudeu com todo mundo mesmo. Agora tá todo mundo fudido. O Vitor tá aqui, ele tá quebrado. Você quebrou o Vitor, tá vendo? Não, gente, eu tinha que ter feito esse podcast, sei lá, em... Quando eu tinha 10 anos. 8 horas atrás. Além de fora, além de quando eu tinha 2 anos, há 8 horas atrás, porque eu tive um bate-papo de 44 minutos que eu tivesse essa informação, puta, me ajudar muito. Volta, liga de novo pra essa pessoa e agora, agora não vai ter volta, não vai ter volta. Mas não dá pra ele ligar agora, ele vai esperar semana que vem porque ele paga. Ah, então entendi. Agora, olha só, uma coisa, eu não assim, o Fred, até pra te dar um feedback pra você, Fred, assim, as pessoas estão, eu não sei nem o que dizer, eu já perdi noção de falar o que as pessoas estão comentando aqui no chat, as pessoas estão desesperadas, fudeu agora, não sei mais, e as pessoas já estão aqui perdidas. Cadê? Tinha uma pessoa aqui que falou uma coisa importante que eu também quero saber.
Cadê? Deixa eu achar aqui. Tá muito insano aqui o chat. Porque no final das contas a sua vida é uma eterna tristeza com pitadas de raiva. Tá aqui. Alegria. Mas o quê? Nojo. Não, o grande problema é isso. O Fred, ele vem hoje, joga na nossa cara. Eu, com 30 e muitos anos, que eu não sei mais, eu tenho que fazer conta. Não vou fazer conta agora. Mas com tantos anos na cara, ele vem e fala assim: olha, a chave mestra é a tristeza. Que é justamente essa porra desse sentimento que todo mundo manda você fugir a vida inteira. Então, tipo, você tem que o quê? Se você, por exemplo, se você for fazer isso eu te digo, porque eu já fiz essa pesquisa. Se você for fazer uma pesquisa com pais e mães sobre, qual que é, sei lá, o valor, a qualidade, ou coisa que você mais gostaria que fosse o seu filho quando ele se tornasse adulto, né? Até pra gente começar a trabalhar questões de educação e tal, o que o cara vai falar? Feliz. Que meu filho seja feliz. Eu não quero nada, eu só quero que meu filho seja feliz. E, tipo, olha o peso, filha da puta, que você tá dando, né? E tipo... Só é só isso. Só ser feliz, só. Uma coisa que eu sou muito cuidadoso com a Nina, desde o começo, foi de ajudar ela a nomear a tristeza. Porque para você ser feliz, a tristeza precisa estar muito bem integrada na sua vida e ela precisa ser absolutamente respeitada. Por quê? Porque a tristeza, se a gente fosse transformá-la numa pessoa, o que ela está dizendo é assim: você perdeu, tá doendo, olha como você acha valioso e como você ama aquilo. Ou seja, a tristeza está profundamente conectada com o amor que a gente tem e a conexão que a gente tem com as pessoas e com as coisas. Estou achando maravilhoso. Né? Por isso que a tristeza é essencial, porque a tristeza, ela conecta a gente profundamente com aquilo que a gente mais ama ou com aquilo que a gente sente que é mais valioso pra gente. Então, se você perde a conexão com a tristeza, você perde a conexão com aquilo que é mais precioso, profundo e amoroso na sua vida. Por isso que é um desastre quando a gente se desconecta dela. Devemos aqui dizer o seguinte: isso daí, Fred, agora eu te quebrei, porque isso daí que você falou pra mim, isso não é novidade. Que bom. Por que isso não é novidade? Porque eu vi divertidamente. E é justamente o grande mote do filme é esse. Você fica zoando, fica escrotizando a tristeza, achando que só a alegria que é importante. Aí é o que acontece. Aí você se fode, entra em depressão, inclusive. Depois que é de fato uma coisa que acontece, né, de uma forma muito recorrente. E olha o paradoxo. No meu entendimento, na minha leitura psicodinâmica da depressão, a depressão, ela é decorrente de uma recusa à tristeza. Caraca, muito bom isso, gente. Não, olha só. Cara, maravilhoso. Deixa eu só concluir aqui. Deixa eu ver se eu concluir. Que tipo, para eu ser feliz, na verdade, felicidade é um estado geral da sua situação. Vou chamar assim por tantas palavras e não sou bom com exatamente. Sendo que, para você ter um controle bom de sentimentos em relação ao bem-estar geral da sua vida, você tem que ter controle da tristeza. Então, para você ser feliz, você tem que saber exatamente quais são ter domínio da sua tristeza. Para você ser feliz... Nossa, eu nem concluí isso aqui. Para você ser feliz, você precisa saber exatamente o que é precioso e valioso na sua vida. Porque você não tem como dimensionar o caminho que você quer seguir para sua felicidade se você não sabe o que é precioso, porque você teme perder aquilo, que em última instância é a tristeza, o que é o medo. Meu Deus do céu, eu tô aqui perdido, cara. Ô, Vitor, me ajuda, me salva. Eu tô só de boa. Eu ia falar boca aberta, mas é mentira, eu tô só com Carol. Deixa eu só falar uma coisa aqui. A tristeza te ensina que depois, né, pra você, quando você tá triste, você entende o que te deixa triste. Uhum. E o que te deixa triste, logo, a consequência, né, do deixar triste é: se eu não tivesse perdido aquilo, logo, eu estaria feliz. Então, você precisa do contraponto. Eu queria só levantar um negócio, assim, eu achei as mensagens que eu queria ler aqui no chat, que a Beth Sacon falou um negócio assim que, sabe, dá uma sustância, assim, muito grande na conversa como um todo, né? Ela fala assim: gente, Fred traduziu minha adolescência. Eu era a brava pra minha família. E, no fundo, eu tinha tristeza por várias coisas não atendidas. Choquei. Mas isso. A adolescência é o poço da tristeza em forma de desprezo e raiva. Então, você vê aquele carão ali do adolescente, aquela caradinha... Tristeza profunda. E é uma fase de tristeza porque é uma sucessão de camadas de perdas que a gente não
tem noção, né? Então você está perdendo o seu corpo, você está perdendo sua voz, você está perdendo sua voz, né? Você está perdendo sua infância, perdendo, entre aspas, você está perdendo vários papéis, você está perdendo alguns privilégios, você está perdendo alguns controles, você tem uma série de perdas na mesma medida que você está ganhando outras coisas. Então, você começa a ter a noção mais clara da noção de desejo, que é uma coisa difícil para as crianças entenderem. Então, quando você vai explicar para a criança que você é namorada, elas não entendem, por exemplo. Então, por exemplo, quando um casal se separa, a criança tem dificuldade de entender o que está separando ali. Uhum. Porque ela não consegue entender a dimensão mais profunda do desejo. Então, quando você fala que está separando, mas que está separando o quê? Porque para ela acessar a dimensão do desejo é muito difícil. Na adolescência, isso fica escancaradamente claro. Então, você acessa uma dimensão simbólica que é muito cheia, carregadas de ambivalência. Não que as crianças não tenham desejos, né? Mas elas têm desejos, protótipos de desejo, desejos mais corporais em alguma medida. Mas esse desejo mais simbólico, carregado de ambivalências, a adolescência é cheia daquilo. Imagina a confusão. Por isso tanta raiva, por isso tanta cotovelada, por isso tanto desprezo, né? Mas no fundo é tristeza. Não, eu realizei agora o quão ruim é ser adolescente. É. Eu já soube, eu passei pela adolescência, eu sei que não foi muito legal. Mas agora eu acabei de perceber assim, um ponto-chave você perde coisa pra caramba, ganha os bagulho meia boca e boleto. É. E sabe o que é pior ainda? Caralho, que horror! E sabe o que é pior ainda? É a conta de que socialmente todo mundo diz que adolescente é uma merda. Então, tipo, você já está sentindo que tudo é uma merda, que você já está vivendo essa tristeza profunda e todo mundo ao seu redor... E tem alguém dizendo que é uma merda, que você é um bosta. Que é difícil entender você, que não consegue te entender e que é difícil, né, se conectar com você. Então, tipo, é o vendaval da bosta. Que a adolescência é uma merda, mas que você é obrigado a ser feliz, porque todos os comerciais a gente vê jovenzinhos felizes, surfantes, e aí você fica confuso. É pra ser feliz ou é pra ser desgraçado? Então, olha a ambivalência cultural que a gente também tem em relação à ideia de juventude. A gente acha o jovem maluco, mas ele parece que ser necessariamente feliz. Então, não é fácil, não. Pois é. Eu achei outro comentário aqui que também queria muito fazer essa pergunta para você, Fred. A Tami perguntou assim: quando que começa o curso de emoções com o Fred? Acho que eu preciso estar na primeira fila. Eu vou estar do lado dela na primeira fila. Então, eu não sei se isso tá no Fredflix, você tem uma parte falando de emoções, mas já lança pra galera que, pelo amor de Deus, assinem o Fredflix, que é o bagulho mais... Cancela a Netflix. A Netflix não serve pra nada. Assina a Fredflix, que é o bagulho. Mas vai lá. Tem lá no Fredflix. Tem o Netflix serve pra te deixar triste. O Fredflix serve pra você entender a tristeza. Olha isso! Porra! Exatamente. Não, tem várias aulas e tem uma das aulas falando basicamente sobre as emoções, diferenciando uma coisa da outra. E é bem legal, assim. Eu sou suspeito porque eu criei o Fredflix exatamente para dar acesso às pessoas. Então, se você quiser assinar um mês, você paga R$29, o mês seguinte você cancela, e passar um mês fazendo maratona de Fredflix, você já vai ter um conteúdo muito vasto sobre todos esses assuntos, assim, com muitos exemplos práticos. Então é fredflix.com.br. Isso, não é apelido, não, é Fredflix mesmo, entendeu? O nome é Fredflix mesmo. Porque a pessoa vai achar assim, estão de sacanagem. Qual é o nome? Não, mas é Fredflix mesmo. E é o quê? R$29,90 por mês, não é isso a assinatura? Isso, ou menos? Isso, então, isso. Acho que é cara, isso, é muito baratíssimo. Se não for isso, é mais barato ainda. Mais caro eu tenho certeza que não é. Não. Então, vale muito a pena. Eu já assisti algumas aulas, não maratonei, não tive condição, mas eu posso dizer que, cara, que conhecimento importante tem ali dentro do Fredflix. E aquilo, né? Vocês estão aqui, principalmente vocês estão apoiando o Tricô. Vocês estão vendo aqui o Fred, essa figura linda, aqui falando com vocês ao vivo. Agora você imagina que você vai ter uns 200 vídeos só com a cara do Fred lá. Você fica lá, ó, babando, com aquela coisa. Pra ser mais exato, 320 vídeos. Olha isso.
Cacete. Olha isso. É fit pra cacete. E vou dizer mais, vou carregar mais aqui no Jabá. Não é aquele tipo de curso que você entra e tá lá estático. Não é. O Fredflix, a ideia do nome, inclusive, genial, é porque sempre vai ter coisa nova entrando ali. Sempre vão ter aulas novas, módulos novos, e é por isso que tem tanto vídeo hoje lá, né? Então, tipo, é importantíssimo fazer parte disso e contribuir, inclusive, pro trabalho do Fred, né? Mas assim, quando a gente tá falando tudo isso, a gente pode ficar um pouco com a sensação de caramba, né? Como é que eu vou fazer isso na prática? Porque parece como se a gente estivesse aprendendo a andar com uma bicicleta de 6 pneus, assim, numa tacada só. Mas a coisa é sempre muito simples, né? Se a gente tivesse que reduzir essa reflexão toda a um ponto muito chave, para onde essa emoção está me levando, né? Se eu tivesse que entender qual é a tristeza subjacente a isso, qual seria essa tristeza? Se a gente conseguisse fazer essas duas perguntas, a gente já resolveria uma pancada de problemas na nossa vida. Total. Eu tô sem palavras aqui, acho que eu não sei nem mais o que falar. Depois dessa... Eu ia falar que eu tô com raiva, mas na verdade eu tô triste, porque eu só aprendi isso agora e não aprendi antes. É verdade. Que na verdade eu tô com raiva. Aí eu não sei onde é que entra a questão. Acho que você tá com triste. Você tá provavelmente percebendo no fundo, a tristeza. Triste, eu sei. Por tantas oportunidades que você perdeu, né, de tipo de vida, de relação por conta disso. Porque eu acho que uma das coisas mais importantes também, o Fred deu essa dica lá atrás, da gente também ter esse conhecimento é justamente por causa das relações, né? A gente não tá falando sobre tudo isso para eu ser o cara, para eu ser tipo o coach master de inteligência emocional, como alguém aqui no chat falou uma vez aqui, pro tipo, dia a dia, que tem um cara que é super da inteligência emocional, mas na verdade o que ensina é tipo como você esconde suas emoções para você se colocar como alguém invulnerável. Não é isso, né? E uma coisa super importante que a gente tem um equívoco quando fala de emoções, essas pessoas falam sobre inteligência emocional, quase como se a emoção fosse um problema. A gente tem que entender a emoção, as emoções que a gente tem hoje em dia, elas são resultados de uma seleção adaptativa de nós como seres humanos que fez com que a gente sobrevivesse ao longo de milhões de anos, né? Para ser mais preciso, uns 150 mil anos assim, na Terra. Então, elas são resultantes de uma meticulosa seleção adaptativa de sobrevivência. Então, essas emoções que a gente carrega, elas trazem mensagens muito importantes a respeito exatamente do que está acontecendo. Então a gente precisa, na verdade, ouvir o que elas estão dizendo. O que minha raiva está me dizendo? A raiva está me dizendo que alguém está invadindo e ofendendo o meu sistema de valores, né? Olha que interessante, eu posso aprender a respeito do meu sistema de valores. Existem pessoas, por exemplo, que tem um sistema de valores tão rígido que quando o vento bate na cerca elétrica dela, ela já está com raiva. E tem pessoas que têm um sistema de valores mais fluido que só toca o alarme se tem alguma coisa realmente perigosa invadindo o sistema delas. Então, para uma pessoa que tem um sistema de valores muito rígido, ela está se sentindo com raiva e se sentindo ameaçada por coisas que às vezes não são de fato ameaças, e ela perde de vista identificar o que está ameaçando ela de forma correta com aquilo que de fato está ameaçando. Então ela tem um sistema psicológico desregulado. Agora imagina se ela conseguisse entender o que é uma ameaça real, o que é uma ameaça que ela está fantasiando, com mais precisão. E isso só é possível se você está familiarizado com as suas emoções. Você está com medo de alguma coisa. Medo é uma emoção muito importante. O medo faz com que a gente se proteja de coisas que a gente acha que estão fisicamente sendo um perigo para a gente. O medo faz com que a gente perceba, por exemplo, que a gente está sendo observado por uma pessoa que de repente pode estar ameaçando a gente em algum nível. O medo pode fazer a gente perceber que a gente está pondo em risco uma coisa que é super importante para a nossa vida. Então olha quantas emoções interessantes estão comunicando coisas ricas para a gente. Perder isso de vista é como se eu estivesse meio que
andando no escuro, como se eu estivesse tateando sem muitas referências de onde eu tô. Agora, se eu tô detectando essas emoções e ouvindo o que elas estão dizendo para mim, é como se eu tivesse uma assembleia de conselheiros que podem me dizer coisas muito importantes a respeito do que está acontecendo exatamente agora. E eu não me tornar uma pessoa sem noção, inadequada, inconveniente e problemática. Então, emoções são super importantes. Descartar as emoções é como se você estivesse recebendo um presente do seu mundo interior e jogando ele no lixo sem nem abrir a embalagem. Essa metáfora, inclusive, é maravilhosa, porque ela explica justamente que até esse lance de que não, é impossível você não ter emoções, né? Então o que vai acontecer é isso, você vai recebê-las, mas você vai rejeitá-las. É isso que você consegue fazer, mas não ter emoções é impossível. Exato. E assim, dentro dessa conversa de relações, e a gente falou um pouco de responsabilização, até de culpa, eu queria levantar não é ditado, né? Como é que se fala? É uma máxima que eu não concordo muito, me causa um certo incômodo quando eu vejo isso, principalmente rola muito em redes sociais, que é aquela assim, bateu, doeu, toma que é teu. E eu acho isso um pouco complicado, eu entendo em alguns contextos a importância de você falar isso com uma pessoa, mas eu acho que isso é um pouco problemático porque parte daquele preceito de que, não, olha, tudo que você sente é contigo, né, tá aí contigo, então eu posso ser o cara mais escroto, mais, sabe, assim, sem noção com você, porque, olha, bateu, doeu, toma que é teu. E aí, tipo, eu queria ouvir de você o que você pensa sobre essas coisas também. Porque existe, por mais que os sentimentos, as emoções, elas são muito dentro dessa coisa, né, dentro dessa esfera pessoal do indivíduo, mas esse indivíduo ele se relaciona com outras pessoas. E o que eu posso fazer pode sim provocar alguma coisa na outra pessoa. Sim, é por isso que eu disse que a gente tem que saber diferenciar, apesar de serem a mesma coisa, o fenômeno psicológico da dimensão ética daquilo. Verdade, né? Bateu, doeu, toma que é teu. Isso é uma explicação do fenômeno psicológico. Isso não quer dizer que eu não estou implicado eticamente em ter provocado um mal-estar em você e aquela fala ter surgido de um lugar de desprezo, de humilhação, de raiva, de ameaça da minha parte. Ou seja, o fenômeno psicológico ele pode ser subjetivo, mas a dimensão ética é sempre relacional. Então, todo mundo está implicado naquilo e não quer dizer que porque o outro se afetou que o desrespeito simplesmente ao outro. É sempre uma dinâmica relacional. E você está implicado e você pode ser um escroto nisso, apesar de que bateu, doeu, é teu do outro. Você pode ser um escroto. Uma coisa não exclui a outra. Você pode ser um escroto, apesar do fenômeno psicológico ter batido e doído na outra pessoa. Perfeito. Tô aqui sem palavras, speechless. A Diana, ela falou um negócio que eu acho que pode ser assim, para pessoas que estão completamente desesperadas, desnorteadas, que perderam o seu chão depois de ouvir durante esse tempo todo aqui o Fred falando, como o Vitor, por exemplo. O Vitor tá aqui visivelmente sem saber o que fazer da vida dele. A Diana... Você fazer da vida, né? Eu não sei nem o que eu faço amanhã. Se eu acordo, se eu vou dormir hoje mesmo. Perdido. A Diana, ela falou um negócio aqui no chat de pessoal que tá vendo a gente ao vivo, que ela falou assim, olha, acho que reconhecer o sentimento e nomeá-lo é um bom começo. Eu concordo, assim, que acho que é um bom ponto de partida, né? Você, tipo, pelo menos tá fazendo aquilo. Você tá começando a criar essa consciência, porque, assim, nomear um sentimento não é simplesmente nomear um sentimento, é você entrar em contato com as suas emoções e conseguir elaborar sobre elas, né? Exatamente. Quer dizer, no momento em que você nomeia, você já tem uma vela na mão para poder enxergar o que está acontecendo. Porque na hora que você nomeia, você consegue refletir sobre aquilo. Então você fala, é medo. Tá, medo do quê? Em relação ao quê? O que eu estou sentindo ameaçado? O que eu estou sentindo medo de perder? Qual é a tristeza que fundamenta esse medo? Pronto. Você já criou um mini entendimento sobre o que está acontecendo naquele exato momento. E isso já vai te dar uma abertura e uma capacidade de movimentação muito, muito significativa, muito, muito importante. Concordo.
E até já fazendo gancho também com que muitas pessoas falam e usam como assim, justificativa, vamos botar assim, para não entrar em contato com os seus sentimentos ou para rejeitar suas emoções, que é aquela coisa assim, tipo, não, se eu faço isso, aí mesmo que eu vou ser fraco, que eu vou ser extremamente vulnerável, que o mundo vai me engolir porque o mundo é cruel. E assim, eu recebo esse tipo de comentário todos os dias, quando a gente fala sobre, né, enfim, conversar sobre sentimentos, ajudar os nossos filhos a lidar com as emoções deles e tal, desde pequenos. Então eles sempre vêm muito com essa carga de tipo, olha, eu não vou fazer isso, porque o mundo lá fora é muito duro. E por que eu devo fazer isso? Porque isso só vai tornar o meu filho mais fraco. Acho que, inclusive, se eu não me engano, no dia da gravação, né, desse episódio, saiu um vídeo meu que eu falava sobre isso, de como tornar os filhos fortes, porque é o que eu acredito. A gente fazer esse trabalho de educação emocional com os nossos filhos é o que de fato vai fazer com que eles sejam muito mais resistentes, resilientes, porque eles vão ter condição de entender o que está acontecendo, né? E eu diria que por um motivo simples também quanto mais você sabe o que você está sentindo, menos manipulável você é. Porque imagina a quantidade, a gente não precisa nem imaginar, é só olhar a quantidade de jogos que as pessoas fazem entre si. Por exemplo, um jogo bobo que todo mundo faz é o jogo de culpa. Poxa, você podia fazer isso, a pessoa está claramente te manipulando para poder fazer uma coisa que ela quer que você faça, que está contra você. Se você não reconhece a emoção subjacente ao que está acontecendo, que você está constrangido, que você está com vergonha, que você está sendo gatilhado na culpa, você fala, tá bom, vai, e faz uma coisa que é super prejudicial, por exemplo, num relacionamento tóxico, abusivo. Ao passo que se você tiver consciência do que você está sentindo, estou sentindo culpado. Pera, mas eu estou culpado por um grupo de regras que essa pessoa acabou de inventar para me manipular. Você pode falar assim, desculpa, eu não vou cair no seu jogo. Você claramente está me manipulando e isso é horrível da sua parte. Eu não vou entrar nesse jogo. Ou seja, você consegue se blindar de jogos. Seu chefe fala uma escrotice. Você percebe que ele está jogando com você. Você não entra naquele jogo da culpa que ele está fazendo. E você pode, inclusive, argumentar de uma maneira muito mais sofisticada, inclusive pegando no calo dele do que ele está com medo de perder. Olha lá, ele claramente achando que ele está sendo desrespeitado e querendo bancar o dono da porra toda pra cima de mim. Ou seja, você consegue... Lembra do Matrix? Daquela cena lá do tiro, a clássica, né? O tiro tá vindo. É como se você visse o tiro em câmera lenta. E você desvia do tiro. E às vezes você faz o que o Neo faz no outro Matrix, que é parar as balas, né? Então você consegue ver o tiro em câmera lenta e às vezes você consegue parar a treta toda. Se isso não é ser forte, meu amigo, eu não sei o que é. Pois é. Aí, ó, tá vendo só? Já amei por ter usado a referência do Matrix, então agora é o que eu vou usar pra minha vida. É porque a força que essas pessoas dizem é a força de você ficar com os escudinhos lá. Isso. Morrendo de medo, mas com uma cara de bravo. A força que vem da compreensão emocional e dessa sabedoria interna é a força do navegar no meio do tiroteio com uma serenidade e falar, olha essa bala desse jeito, olha essa pessoa querendo manipular, olha essa pessoa me fazendo sentir assim. Pô, você vai estar muito mais habilitado para responder aquilo do alto de um entendimento daquele fenômeno mais complexo, muito melhor do que os outros. Imagina uma criança ninja emocional, ela não só vai saber as emoções dela, ela não vai só saber as emoções dela, ela vai saber a emoção do outro, o contexto que aquilo está acontecendo, como aquilo resultaria e como modificar aquilo e se antecipar. Ninja, 100% ninja. Eu quero só corrigir aqui o Vitor Souza, não o Vitor Ourives, que tá aqui no chat falando, tá explicado, o Fred é o Neo. Não, o Fred não é o Neo. O Fred é o Morpheus, que acabou de meter na nossa cara aqui a pílula vermelha, a pilha azul, e agora babou, meu irmão. Acabou tudo. Agora eu não consigo ver mais de outro jeito. Exatamente. Agora cada um que desperte quando quiser. Maravilhoso. Olha, eu acho que essa foi uma ótima forma de a gente encerrar a pauta. Não sei se Vitor, Thiago, tem alguma coisa que vocês queiram levantar antes da gente terminar?
encaminhar pro final? Ou o Fred, você acha que precisa de eu tô alguma coisa também? simulando deixar vários mais- bate-papos na cabeça. Você tá conversando com Não os quero seus... deixar mais difícil entender esse negócio não, cara. Estamos processando ainda, Então, tá calma. bom. Os divertidamente lá do Vitor estão o quê? Tá um correndo em volta do outro ali. Isso. Estão quebrando. Tipo o divertidamente do cachorro, sabe? Aliás, o último curso, quer dizer, a última aula, vamos dizer assim, que eu fiz no Fredflix é analisando divertidamente, pegando maneiro. trecho por trecho do filme, explicando o que olha isso. o filme quer dizer, o que aquilo quer dizer, ampliando, vamos dizer assim, porque eles fizeram de uma maneira muito legal e super embasada, mas de uma maneira assim lúdica, né? Então, Sim, pegando sim. ponto por ponto, explicando aquilo na vida cotidiana. Então, foi a última coisa que apareceu no Fredflix. Mas o que eu quero dizer essa é uma introdução de um assunto que, no fundo, eu acho que era a expectativa do que a gente poderia falar, né, nesse lance todo de emoção, que é entrar na temática de como lidar com emoções vulneráveis, vulnerabilizantes, mas aí isso fica para um próximo episódio. Olha isso. Já tô criando o próximo... Já tem outro já. Já fez até a pauta. Como Não que a importa. gente não ama o Fred, que já cava a própria participação futura, assim, já tá certo já. A gente vai fazer vai marcar isso aí, a gente vai conversar sobre isso. Como lidar com emoções negativas. Que eu prefiro boa. chamar de difíceis. Boa. Porra, vou ter que trazer um copo de café Mas olha pra tomar só. junto, né? Mas olha só, não pode demorar. A gente tem que ser rápido, porque eu preciso aprender essas porra aí, porque eu preciso usar pra ontem esse negócio. Não posso esperar. Quando vai ser? Tem que marcar a agenda aí. Vamos já marcar logo. Empurra a galera pra frente, pô. Tem que usar, né? Ô, fulano, olha só, Vamos deu um tá- problema tá- aqui tá- na agenda, aqui. vamos ter que jogar você pra janeiro, aí joga o Fred pra antes, assim. Ou, eu vou falar, calma aí, discute agora não. Empurra pra depois do dia tal, que eu vou ter um podcast, aí depois eu converso contigo. Posso fazer o inverso também. Certo. Maravilha, então já fica aqui esse gostinho de quero mais do Fred. Você já pode, né, de novo, ir lá no Fredflix e ter muito do conteúdo que ele já cria lá. Mas a gente vai fazer, tá bom? Promessa é dívida. Esse ano tá sendo um ano bastante atípico, né? Porque, assim, eu acho que a gente nunca teve em um ano 2 Freds. A gente normalmente era um Fred por ano, não era? Esse ano a gente já teve 2. Não tem como. E, Tem que ser mais de e um ano. quiçá só. teremos 7 ou 3, não 6, sei. Pode ser que a gente ainda tenha o Fred voltando antes do fim do ano. Olha que loucura. Então, vamos ver o que a vida nos reserva. Estamos torcendo para isso. Mas bom, então vamos lá então encaminhando para nossas indicações supimpas, e a gente vai, daqui a pouco a gente já traz logo as indicações óbvias, né? Que tem muita indicação aqui, pelo menos que é óbvia. Indicações supimpas! Muito bem, nas indicações supimpas de hoje, eu de fato não é porque eu quero dar jabá deliberado não, mas o que eu tinha anotado aqui na minha pauta era isso. Fredflix é Marigold. É exatamente isso que está aqui na minha indicação supimpa. Então, vou reforçar de novo. Fredflix.com.br é a minha indicação supimpa. Tem a outra, que é meio óbvia também, que é o Divertidamente, né? Então, se você não assistiu, ou se você já assistiu, recomendo que você assista novamente depois dessa conversa. Eu acho que vai ter toda uma outra dimensão de percepção desse filme, né? Com certeza. A minha dica é de um psicólogo terapeuta que eu gosto muito, você também conhece, Thiago, que é do Alexandre Coimbra Amaral, que é o livro Cartas de um Terapeuta para Seus Momentos de Crise, que é basicamente um compilado de emoções escrevendo cartas para você. É muito legal o livro. Ele escreve de um jeito que é baseado numa técnica da psicologia relacional sistêmica, que é como seriam as emoções mandando uma carta para você. Então, todas as emoções, as principais emoções, vamos dizer assim, mandando cartas para você nos seus momentos de crise. É muito lúdico, prático da gente entender essa dinâmica, vamos dizer assim, emocional. Então, Alexandre Coimbra Amaral, Cartas de um Terapeuta para Seus Momentos de Crise. Esse livro é ótimo. O tenho ele capítulo aqui. da raiva tá em caixa alta e grifado, né?
Cara, esse livro é muito bom mesmo, assina embaixo. Inclusive, eu tava com essa ideia de, já lançando aqui por futuro aqui, eu nem falei com ele ainda, mas de chamá-lo pra falar sobre essas cartas todas que ele fez no livro. Acho que valeria super a pena. Com certeza. Ele não pode faltar, não. Muito bem, Vitor. O que tu vai indicar agora? Eu fechei mais uma série agora que eu gostei muito, queria indicar ela. Que, na verdade, é uma série que me deixou com muita raiva. E como as pessoas não se dão conta de um fato que acontece na vida real, nem demonstrando de forma alegórica, desenhado mesmo, de forma cartunesca na série. Que é o Watchmen, que retrata muito sobre racismo, né? Especificamente. A série toda retrata sobre racismo e de uma maneira bem pesada, inclusive. E gostaria muito que fosse aumentado, mas não foi aumentado. Tipo, foi pego muito de fatos reais mesmo e só botaram na série. E sabe que te dá meio que um enfim, deixa triste, né? Na verdade, por tudo que acontece, é triste a série, na verdade. Você vê tanto sofrimento que a gente acaba causando por conta de racismo. E eu achei a série muito boa por esse ponto, porque demonstra como a gente, tipo, homem branco é babaca pra caralho e a gente, tipo, tem que aprender a segurar o pito, né? Eu acho que o Watchmen é uma boa indicação pra você ver. Muito bem. Berto, vai furar... Não, acho que eu vou furar hoje. Não tem muito a ver com o tema, mas é porque eu fechei também com o Noah. É uma série que tá na Netflix chamada Kipo. Não sei se vocês já viram Kipo, com seus filhos. É uma série que não é pra criancinha pequena, mas o Noah gosta porque tem uma temática de como se fossem monstros, né? Na verdade, os seres humanos entraram em guerra com a natureza de alguma forma e as espécies de animais mutaram e viraram super monstros, assim. E adquiriram inteligência, entendeu? E inteligência emocional, raciocínio, essas coisas todas. E, óbvio, tem os humanos que querem que as coisas voltem ao normal e os humanos que não querem que as coisas voltem ao normal, né? E aí ele tem esse desenrolar daí da Kipo, que é a personagem principal, que é uma humana que vive numa toca, né? Ela vive no subterrâneo, protegida, e ela acaba indo para fora da toca dela e conhecendo esses animais inteligentes, né? E é legal o desenvolvimento do negócio. Tem bastante ação, né? Coisa, né, bem de criança, o design é legal. Tem personagem adolescente gay, que acho maneiro também, de deixar bem explicado lá, né? Tudo muito, muito às claras que o personagem é gay, ele fala que é gay, ele tem um namorado, entendeu? É bem bacana. Achei que todas as nuances da série são bacanas. E são só 3 temporadinhas, é bem legal. Pô, legal, cara. Gostei da indicação. Eu queria até ler aqui um comentário último aqui que a Laura fez no chat, botou assim: Berto indicando, só o Fred mesmo. Isso é pra você ver o tamanho do seu impacto no podcast. É a responsabilidade, cara. Senão, se eu não indico, eu sinto o quê? Culpa. Ai, maravilhoso. Ai. Muito bem, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Um episódio que a gente não gostaria que acabasse de tanta coisa, que já se mete uma segunda parte aqui. Queria, antes de mais nada, agradecer de novo, Fred, meu amigo querido. É uma alegria tão grande. Você vem aqui, os nossos olhos brilham, cara. Não só os meus, eu tenho certeza que as pessoas que acompanham ao vivo, as pessoas que vão ouvir 2, 3 vezes esse episódio. Então, obrigado de verdade pela sua generosidade de estar aqui com a gente. Uma alegria recíproca, e ela está dizendo pra gente que a gente está mais próximo dos nossos valores, das coisas afetivas e que nós amamos. Olha só que coisa boa. Inclusive, fazer um outro agradecimento aqui, que é por causa de você, da sua última participação, que a gente teve essa melhoria tão incrível nessa experiência de gravar o podcast, que é estar fazendo isso com vídeo, cara. Tá sendo tão especial poder olhar vocês dentro da gente. Eu, por exemplo, tô aqui enfurnado em casa há tantos meses. Eu sei que o Berto não tá, mas, sabe, acho que facilita essa conexão, a gente olhar pra carinho do outro. Tá sendo muito especial, então obrigado por isso também, cara. Nossa, eu fico feliz também. Ficava ouvindo vozes, pareciam vozes na minha cabeça. Já mandava um zap pro terapeuta: opa, peraí, vamos conversar amanhã que tá estranho.
Então, antes de mais nada, a gente precisa falar da hashtag. Qual que é a hashtag do episódio, Berto? Algo me diz que você vai brilhar hoje. Então, ó, primeiro a hashtag é não manda essa tristeza embora. Tá, por quê? Tá? Hashtag não manda essa tristeza embora. E o porquê é quem conhece a música Tá Escrito do Grupo Revelação sabe que tem uma parte da música que o Thiago vai me fazer cantar. Pô, mas é óbvio. E aí vocês vão ficar chateados com o Thiago. A culpa, eu vou dizer, é do Queiroz, não é minha. Todos estarão alegres. Porque ele está me forçando a cantar. Tá? Só essa parte. Aqui, ó. Erga essa cabeça. Vou ter que repetir. Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Basta acreditar, um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Então, mas não manda a tristeza embora não. Deixa ela aí, estuda ela, entende ela, né? E qualquer coisa, na pior das hipóteses, você liga lá pro Fred, manda um zap pra ele. Boa, boa. A gente teve também uma outra hashtag que também é muito boa, que é a hashtag Tristeza é a dona da porra toda, porque realmente foi, eu acho que uma grande revelação desse episódio, já que a gente tá falando muito em pagode, então vamos mencionar um outro grupo aqui, Revelação. A revelação desse episódio foi a tristeza, de fato. E essa hashtag foi sugerida pela Beth Sacon. Obrigado, querida, por ter sugerido isso aqui no chat dos apoiadores. De novo, que é sempre uma alegria muito grande fazer um episódio com o Fred, né? Porque sempre vem alguma coisa, a gente sai nutrido, né, cara? A gente sai com o coração cheio, com a alma cheia, com a cabeça cheia de coisa pra pensar. Então, tenho certeza que você gostou, tenho certeza que você vai precisar ouvir isso algumas vezes. Eu vou ter que reouvir isso aqui algumas vezes também. Inclusive, a gente tá fazendo um memorando lá pra Pixar, né? Que fez o Divertidamente. Então, a gente vai fazer um memorando pra Pixar, que é pra mudar o nome do filme de Divertidamente pra Trost. Muito bom. O negócio não tem Divertidamente, né? Trost. E fica aqui então um pedido pra você também seguir, se você já não segue, o que eu acho meio difícil, mas se você já não segue o Fred, é @FredMatos com 2 T's no Instagram, acho que é só Instagram, né? Uhum. Tá. E o YouTube é o canal sobre a vida. E dizer que os ouvintes aqui do podcast, eles sempre são muito, muito, muito carinhosos comigo. Tenho a alegria de atender algumas pessoas que me conheceram pelo podcast, assim, e é o que eu falei até pro Thiago, elas já vêm já semi-terapeutizadas para terapia, e isso é uma coisa muito rica, assim, elas já vêm com um repertório emocional, assim, muito, muito, muito legal, então a gente já vai pras cabeças, já vai pros finalmente, assim, é muito interessante. Vocês fazem um trabalho de educação psicoemocional, assim, muito, muito rico, sem talvez ter consciência da profundidade disso. Eu vejo isso no consultório. Pô, que legal. Aí o Vitor vai até botar isso no LinkedIn dele agora. Na verdade, eu vou lá com a associação, viu, né? Vou lá na associação de psicólogo pedir angariar fundos, né? Porque a gente faz o marketing aqui. Faça terapia. É verdade. Eu boto até no Instagram. Olha que eu não mexo quase no Instagram. Isso eu boto no Instagram. Faço terapia. Verdade. Pior que bota mesmo que eu vejo. Segue a gente lá no Instagram, no Tricô de Paz. A gente tá quase chegando a 10 mil pra ter o arrasta pra cima. Então faz esse favor pra gente, dá essa moral. Se você quiser mandar um e-mail, lembre-se, a gente está com a leitura de e-mails de volta. Então é tricodepaz@paizinho.com. Eu tenho certeza que esse episódio tocou muito em você aí que tá ouvindo a gente. Então manda alguma coisa pra gente que a gente vai ter o prazer de ler, de conversar com você, tá bom? Então é isso, com o coração... Calma aí. O que foi, cara? E se você manda e-mail, você pode ir lá no trabalho do Thiago e falar que você mandou e-mail. No trabalho do Thiago Berto. Thiago Berto. A gente teve um ouvinte que foi lá no trabalho do Thiago Berto e falou assim, mandei um e-mail. Que barato. O Ângelo, querido Angel Bernard. Mas ele fez a cobrança vexatória sem ouvir a última leitura de e-mails, porque a gente já leu o e-mail dele. Então fica aí essa outra cobrança vexatória, pra você sentir essa culpa aí também, tá bom? Não, o Ângelo tava escutando a gente ao vivo, ele saiu cedo do chat. Então, até agora há pouco ele tava escutando a gente. Ele precisa sair. Mas muito bem, então, gente, com os corações cheios de alegria e cheios de muito alimento pra gente pensar nesses dias aí que virão,
Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Beijo, boa semana, Supimpa. Valeu! Tchau, tchau. Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.